misturar com glória, um aleluia. Estejam sentados. Você que está nos visitando hoje, obrigado por sua presença aqui. Que você seja abençoado. Se você pertence a uma outra igreja, um abraço a outra parte da nossa família que está onde você congrega, e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Amém? As crianças já estão indo, né? Amém? Isso é para ver se tu está ligado. Vai ser assim, quando abrir os olhos, Jesus voltou. Amém, irmãos? Estão bem? Felizes? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. E deixa aí aberto no capítulo 5. Amém? Meus irmãos, amém. Amém. As crianças já foram. Todo mundo em paz? Tranquilos? Estou eu falando lá do outro lado. Amém. Quando nos reunimos nos domingos, nós temos uma certeza, eu tenho a certeza no meu coração, de que eu tenho um encontro com Deus, com a sua presença, com a sua palavra, e que serei edificado e transformado pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo habita em nós e Ele está aqui no nosso meio, quando nos reunimos como igreja, povo dEle, como edifícios do Senhor, não o lugar e a estrutura, mas nós, como casa de Deus. Amém? E essa presença gloriosa e poderosa, e nós cremos, mas nós sentimos, nós tocamos, nós podemos viver isso como realidade em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, eu estive pensando bastante um pouco sobre o assunto de hoje, dessa série que a gente tem compartilhado, e dos recomeços. E hoje nós vamos falar sobre a isolada. Eu não sei se você já se sentiu isolado, isolada em algum momento, ou você já se colocou em situação onde você mesmo decidiu se isolar. Tem pessoas que gostam de estar sozinhas para refletir, para pensar, e tem outras que gostam de estar sozinhas porque tem um problema realmente de conviver com outras pessoas, e às vezes tem pessoas que gostam de ficar sozinhas porque estão com problemas de depressão, e às vezes o cantinho escuro é a melhor opção para a vida, é a melhor opção para a existência naquele momento. Mas ficar isolado, viver isolado, sempre é um problema. Nós, mesmo que a gente ache uma boa opção e a gente busque o isolamento, é sempre um problema. Um pai, uma mãe, um filho, qualquer pessoa que busca o isolamento, ela está em perigo de qualquer forma, a não ser que seja por períodos de consagrações, de meditação, de reflexões. Mas se essa busca pelo isolamento é para fugir da vida, é complicado, é um problema, e isso é muito perigoso. Eu sempre tive problema, apesar de ser o camarada zoador, de estar na rua, de brincar e de estar falando com os outros. No meu interior, eu sempre tive o desejo de viver no meio de uma ilha deserta e ficar lá sem contato com ninguém e ter problema comigo mesmo. Ia ser eu brigando com eu mesmo. Sabe como que é? Você briga com você mesmo? Eu ia brigar comigo mesmo. Eu sou suficiente para arrumar problema para mim mesmo. Então, eu ia estar convivendo sozinho comigo e já ia ser um caos. Mas eu buscava esse lugar e sem muita explicação, mas no fundo, eu sabia que o meu grande problema era um desejo de acabar com a vida, mas sem ter coragem para fazer isso. Era o desejo de não existir e viver mais, mas sem ter coragem de acabar com tudo isso de uma vez por todas. E durante a vida e a existência, quando você já deseja o lugar escuro, sozinho,
é um perigo, porque uma hora a coragem vem. E você pode ter coragem de atravessar ruas movimentadas, sem olhar para um lado e para o outro, para ver se de repente acontece. Ou então desafiar pessoas em um baile ou em um lugar em que você sabe que existe a possibilidade de alguém te dar um tiro na cara, só que você não encontra a pessoa mais corajosa de fazer isso. E esse desejo de sumir, desaparecer e viver isolado vai ficando complicado quando você é encontrado sempre, quando as pessoas te acham. E o desejo pelo isolamento a cada dia vai sendo muito real. Mas aconteceu comigo de eu ter que me isolar e eu ver, depois de encontrar Cristo e ver que Ele era tudo o que eu precisava, e de que Ele era a vida verdadeira para mim, e sofrer com a realidade do isolamento, e talvez você sofreu com isso. Em abril, do início da pandemia, tinha passado o mês de março, a gente tinha tido trilha radical, a gente tinha participado de um treinamento do City to City, e logo depois começaram a falar sobre o Covid, que ninguém sabia o que era. Ninguém conseguia entender quais eram os efeitos. Os médicos também não sabiam nem o que fazer direito. E aí eu comecei a me sentir mal. Uma época boa para você passar mal e você ter que ir num hospital, né? E indo para o hospital, fizeram os exames lá do jeito que dava para fazer da época. E aí eu fui diagnosticado com Covid. Olhando para a cara da Michelle e de todo mundo, a única coisa que a gente pensava vai morrer, porque a gente não sabe direito como que é. Vai morrer, vai tomar o quê? E fui para casa, e aí meu desejo, as igrejas já estavam fechadas, e a gente não estava tendo culto. O que eu fiz? Eu montei um estúdio dentro do quarto, levei tudo lá para dentro, botei as câmeras, posicionei tudo, coloquei a mesa de corte, deixei de um jeito para eu dar aula, e aí eu fui dar minha primeira aula de escola dominical, falando sobre o fruto do Espírito online ali. Eu falei, vou usar o meu isolamento para poder dar aula da escola dominical, e esse isolamento vai ser uma bênção. Eu vou aprender a beça, vou falar, eu vou gravar, vou aproveitar que eu estou aqui trancado e vou fazer um monte de coisa. E aí eu dei a primeira aula. E aí eu não conseguia respirar, não conseguia falar direito, e comecei a ficar tonto, só que estava ao vivo. E eu vi as coisas rodando. Eu falei, ih, rapaz, esse negócio é sério. E eu vi que era sério. E logo depois, nós resolvemos ir a um outro médico. E chegando lá, e um médico mais novo, e conversando comigo, falou, olha, a gente não sabe nem direito o que dá. Está uma guerra aí sobre o que é para fazer. Eu vou te tratar como pneumonia. E ele me deu um monte de remédio para tomar. E passando na farmácia que tinha no bairro lá, que a gente morava, perto do bairro, o farmacêutico era um cara especialista. E ele já tinha montado os kits para vender para as vizinhanças. Falei, me dá esse kit. Michele foi no meio do mato e catou tudo quanto é mato que ela viu que dava para botar no liquidificador, botou água, adoçou um pouquinho e me dava para tomar. E eu tomando. Só que, irmãos, primeiro dia, segundo dia, é muito legal. Só que quando você começa a pensar na possibilidade de que você pode morrer, de que você não tem como ter contato com seus filhos, de que você não pode abraçar e dormir com a sua esposa, de que as pessoas não podem ter contato com você e você é uma ameaça para o restante da casa. E tinha uma galera boa lá dentro da Gemil. E todo mundo ali sem saber o que fazer. E eu tinha que descer a escada, fugindo, e ficar atrás da casa sozinho. Ficava agarrado na grade da janela, onde pegava um pouquinho do sol, igual presidiário. Nem sei se presidiário tem esse privilégio, mas eu ficava ali. Vi um passarinho azul na árvore que tem em frente à janela. Não sei se você lembra de uma, quando falava que se tu visse um passarinho azul, é porque eu estava morrendo. E eu vi o passarinho azul, eu falei, nunca vi um passarinho azul aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Acho que o Senhor quer me levar. Só que você vai ficando sozinho, não consegue tomar banho, porque o corpo começa a tremer, e você vai piorando, e vai piorando. E aí você entra num túnel de um monte de possibilidades, e você vê como é ruim ficar isolado como alguém doente.
que você pode contaminar os outros, que você pode levar risco para outras pessoas. E aí você tem que ficar lá quietinho na sua, e muitas pessoas chegaram ao suicídio pensando na possibilidade de morrer com Covid, nem esperaram a morte pela doença e já anteciparam. Essa é a realidade de muitas pessoas que vivem no isolamento, não por causa de um Covid, não por causa de uma enfermidade, mas nós nos deparamos com um texto da palavra do Senhor em que vai contar a história de alguém que tem um problema parecido com problemas sérios onde a pessoa não pode ter contato com outros. Nossa realidade é um pouco diferente, mas a Bíblia vai contar a história de uma mulher que nós conhecemos e sabemos muito bem a sua história. Já ouvimos muitos sermões e eu quero relembrar os irmãos algumas verdades desse texto para sermos edificados, abençoados e trabalhados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Antes de ler o capítulo 5 do texto do Evangelho de Marcos, eu quero ler Levítico capítulo 25, capítulo 15, a partir do versículo 25 até o versículo 28. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento. Como nos dias da sua menstruação, qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a sua cama durante a sua menstruação, e tudo sobre o que ela se sentar estará impuro, como durante a sua menstruação. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. Agora no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás do meio da multidão e tocou na capa dele ou na orla de suas vestes, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no seu corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma história um relato que ilustra muito a realidade de pessoas isoladas. Essa mulher, ela talvez, não sei em qual período e idade da sua vida, mas ela tem a sua menstruação comum do mês, era uma mulher jovem, só que não para, só que não termina e continua.
O texto do Antigo Testamento, e o que nós lemos aqui em Levítico, para te contextualizar, diz de que se uma mulher está no seu período menstrual normal, ela já tem que ter os seus cuidados normais e comuns, porque está passando por um momento de impureza e pode também contaminar outras pessoas. Se não parasse ou estancasse o sangue e aquilo desse continuidade, ela seria impura. Onde ela tocasse, seria impuro. Qualquer pessoa, qualquer objeto que ela tocasse, seria impuro, seria impura. E ela, tendo continuidade disso, uma das coisas que acontece é que ela não pode mais estar junto de outras pessoas. Se ela tinha marido, ia ser complicado conviver com o esposo. Se ela tivesse filhos, todos estariam passando pela mesma situação. Pai, mãe, festa de família. Enquanto ela não ficasse curada, ela não poderia estar nesses ambientes ou tocar ou estar assentada em alguns lugares, porque se alguém chegasse e sentasse ali, ele seria imundo também até a tarde e teria que passar por processo de purificação. Imagina se essa é a nossa realidade hoje e nós sabemos que entre nós tem alguém vivendo nessa condição e fosse lei válida para todos nós nesse momento. Como iríamos conviver com alguém que pode contaminar o ambiente, que pode contaminar as outras pessoas, e aí todo mundo, de repente, ia passar por um isolamento geral, porque todo mundo ia estar contaminado. Se fosse no bebedouro, se ela tocasse ali, pronto, deu ruim. Você ia entrar aqui no templo e ia ficar assim, onde que fulana sentou? Pai, se ela sentou aqui. Aí o outro irmão que não viu, que viu, aí você sentou, opa, ela sentou aí, fora você também. Ia ser complicado, como que você dá carona? Como que você chama para comer? Não tem possibilidade. Então essa mulher, ela começa a ser levada por causa da sua enfermidade, à realidade do isolamento, à realidade de viver fora do seu contexto familiar, fora do seu contexto de amizades. Ela não pode estar no ambiente onde havia a leitura das Escrituras, então ela já ia perder o lugar, o ambiente de edificação. Ela não poderia habitar com a sua melhor amiga, porque ia colocar ela em uma situação complicada. Então essa mulher que está numa situação de suja, imunda, ela não pode conviver mais com outras pessoas. Ela tem que andar por outros cantos. Ela tem que buscar a solução para isso. Tinha condições, não sei se guardado no banco, onde estava, mas a Bíblia diz que ela começou a buscar informação de como resolver aquele problema. Então ela foi lá no Google e colocou como parar o sangramento na mulher. É assim que todo mundo faz, né? Toma chá de não sei o que lá, de quebra-pedra, coma 5 goiabas e mistura com uma maçã, bota dentro do liquidificador, bata com não sei o que e vai lá e tome que vai parar. E ela foi testando, foi em vários médicos, foi em várias pessoas que poderiam instruí-la. E a Bíblia diz de que ela ia e não melhorava. Ia de mal a pior, de mal a pior. E a pior coisa que tem é você pagar por uma solução para a sua saúde e você ficar pior. Você já passou por isso? Eu já tomei remédio para uma coisa durante um tempo e não tinha aquele problema e quase tive uma cirrose. Imagina eu falar com meu pai, desde que nasceu, que eu, crente, pastor, estava quase tendo uma cirrose. É por isso que eu não paro. Imagina. Porque paguei, gastei dinheiro, não resolveu o problema e ainda arrumei outros. A pior coisa que tem é você gastar dinheiro para resolver um problema na sua saúde e não resolver.
Nós fomos a um médico que colocou, numa época, tanto medo na gente, sobre uma necessidade de uma cirurgia na Michele, e a gente ficou tão preocupado com aquilo, a gente tinha que viajar e passar horas sentados, e aí depois Michele achou um outro médico, e sentou com ela, e calma, falou, não, minha filha, fica tranquilo, tu não vai morrer assim, não. Tu pode morrer até por outra coisa, mas fica tranquilo. Só que na hora, irmãos, a Michele até me segurou no dia, né? Não queria bater no médico não, mas eu falei assim, o senhor está querendo dizer então que eu tenho que pagar? Se você quiser que ela fique boa. Aí eu usei minha alma de vendedor e falei, então o produto que o senhor está vendendo é o que vai resolver o problema dela. Os outros não resolvem não. E depois a gente foi descobrir que resolvia. Mas chega uma hora que tu fica assim, cara, você está maluco. Mas quando você está no desespero, irmãos, tudo que oferece, que pode resolver, a gente está disposto a pagar. Não é à toa que manteram o Schumacher em aparelhos com a esperança de alguma hora ele sair por aí de novo pilotando os carros. Não é à toa que pessoas compram órgãos no mercado negro para tentar solucionar algum problema de saúde. Não é à toa que as pessoas estão dispostas a pagar qualquer dinheiro, vendem propriedade para trazer uma solução para algo, mas a pior coisa que tem é quando você paga e não resolve. E ela gastou tudo o que tinha, tudo que lhe restava, mas piorava. Tudo que ela podia fazer com seus meios, tudo que ela podia fazer com o seu conhecimento, com o conhecimento dos outros, ela tentou fazer, ela tentou resolver e não conseguiu, pelo contrário, ia de mal a pior. Essa realidade da sua hemorragia a deixou na situação de impura, maculada, não podia ser tocada, não podia tocar em ninguém. 12 anos sofrendo com essa enfermidade, sangramento contínuo que vai deixando ela sem energia, sem força. Aos poucos ela está morrendo porque ela está perdendo sangue. Está ficando anêmica, perdendo energia, vitaminas do corpo, e ela já não é mais a mesma pessoa que as pessoas olharam e viram no primeiro dia em que ela teve a sua menstruação, e eu acredito que o sangramento dela era devido a isso. Tem gente que fala que era outras coisas, mas ela é uma impura. Não pode estar no meio das pessoas. Se tivesse um marido, ele poderia até pedir divórcio. Durando tanto tempo assim, e o divórcio era uma coisa que poderia ser pedido assim normalmente, e se ela tivesse um esposo, o marido poderia até ter pedido o divórcio e ela ficaria abandonada, sozinha, isolada de qualquer contato social e familiar. Ela está numa situação já insuportável. Ela é uma pessoa que ninguém conta mais. Ela não aparece mais na lista de aniversários e de casamentos. Ela não vai frequentar mais as festas. Ela está sozinha. E quem sabe o que passava na cabeça dessa mulher, a gente não sabe. Quais foram outras ideias de terminar com o sofrimento que essa mulher teve? Não sabemos. Será que eram os últimos dias dela? A sua última força? Porque tudo tinha falhado, irmãos. Tudo tinha falhado na vida dela. Tudo tinha dado errado. Só faltava agora ela mesma ter coragem de falar, bom, se não dá certo, não acaba nada, suicídio é uma opção. Mas seria um problema para ela também. Porque nunca é solução. E ela está nessa situação, só que alguém tem um outro problema, que é Jairo. A filha está morta. E ele vai lá buscar Jesus, e Jesus vai atender o problema dele. É um chefe da sinagoga, ele tem a solução, e talvez até a gente para abrir o caminho para Jesus passar. E Jesus está indo em direção à casa de Jairo, resolver o problema de Jairo. E no meio do caminho, a multidão apertando, as coisas ali, deixando ele numa situação complicada, os discípulos preocupados. E aí, no meio do caminho, aparece uma mulher. Mas sabe por que ela foi ali até Jesus? Alguém falou de Jesus para ela.
alguém falou sobre o Jesus que poderia solucionar o problema dela. Alguém disse para ela de que a solução dela estava em Jesus. Alguém chegou perto demais dessa mulher, irmãos. Alguém correu risco de chegar perto dessa mulher. Ela ouviu. A Bíblia não diz se foi um mensageiro ou de repente uma conversa dentro de uma casa. Mas ela ouviu, ela estava perto o suficiente para ouvir a mensagem sobre o Jesus que poderia solucionar o problema dela. Ela pega essa palavra, ou o que disseram a ela, junta as suas energias e ela vai até Jesus. E chegando até Jesus, ela toca e é curada. Eu quero que você pense e guarde algumas coisas em seu coração. Mas nós temos um problema aqui da condição dessa mulher que é parecida com a condição de todos os homens. Uma situação e um problema da vida dela, e o foco dessa condição se aplica a todos nós. A hemorragia dessa mulher estava sugando a sua vida. A hemorragia dessa mulher estava levando a vida dela embora. Estava sugando de verdade, acabando com a vida dela. O pecado é uma coisa que destrói de verdade, irmãos. O pecado é algo que suga, que mina, que destrói, que definha, que acaba com toda a nossa energia e nos frustra em toda tentativa de resolver um problema que não se estanca, que não para, que não tem uma solução. E nós vamos atrás de todas as soluções que podem acabar com essa hemorragia dentro de nós, que ninguém pode resolver, mas só Cristo pode resolver. A doença são consequências, irmãos, do mundo caído em pecado e da degeneração do corpo. Você hoje está mais morto do que quando você nasceu. E se Jesus não voltar, o teu corpo uma hora vai morrer. Doenças acontecem. Acontece com todo mundo e pega em gente. Em cachorro, em bicho também. Mas dá em gente. Ainda que você determine, ainda que você diga que não, ainda que você declare que não vai acontecer em você, uma hora a tua unha vai doer. Doenças são consequências de um mundo caído e do pecado. O corpo sofre com doenças que existem para matar o corpo. Então você pensa que você hoje está mais perto de Deus se tu está mais velho. Se você faz aniversário amanhã, então você está mais perto de Deus. Ela se tornou impura. O pecado torna todos nós impuros. Impuros. Ninguém é digno. Todos nós deveríamos estar isolados, sem poder tocar em nada e em ninguém, como leprosos ou hemorrágicos, que não podem participar do encontro com Deus em algum lugar, porque não podemos ir ao templo. Porque não podemos estar no lugar onde as Escrituras estão sendo lidas. O pecado faz com que a gente, de verdade, fique isolado por causa da nossa impureza. Ela não podia estar no lugar de adoração, não podia entrar na sinagoga, no templo. Ela estava isolada da família, dos amigos, ela estava longe de todas as coisas. Não podia tocar e ser tocada por ninguém. Ela estava longe. Enquanto não parasse a hemorragia, ela não poderia ir até um sacerdote para oferecer oferta pelo pecado e oferta como um holocausto ao Senhor. Ela não poderia ir enquanto não parasse. Levítico 15:30, ela só tinha uma forma de resolver e de ir até um sacerdote e dizer: eu estou sarada, está aqui a minha oferta, está aqui o meu holocausto, está aqui minha pombinha para ser morta. Ela não poderia fazer isso enquanto não parasse a hemorragia. Todos nós estamos numa situação muito parecida. O pecado nos isola, o pecado nos leva para o fundo do poço. O pecado arranca de nós energia, força, e ele vai nos matando aos poucos.
O pecado nos isola da presença, do lugar onde Deus se encontra com os homens. O pecado nos isola do lugar de conhecimento e aprendizado. O pecado nos leva ao desejo de não existir mais, de acabar com o sofrimento por nossa própria conta, e nós vamos buscando todas as formas de resolver o nosso problema, de nos aproximarmos de Deus e de conviver com as outras pessoas. Mas nos frustramos porque não conseguimos. Você já tentou ser uma pessoa melhor, boa? Você já fez de tudo para ser a melhor mulher para o seu marido, a melhor mãe para os seus filhos, o melhor esposo para a sua esposa, o melhor pai? Eu me esforço tanto para tentar ser pai, um bom marido, um bom pastor, mas quando eu volto para o meu lugarzinho de oração, eu estou dizendo sempre para Deus, não tem outra pessoa não. É frustrante tentar de tudo e parecer que você atravessou um oceano, mas na verdade tu ainda nem saiu da praia. De que você não tem capacidade, possibilidade, poder de resolver todos os problemas da vida, do coração, que você não tem como lutar contra os ídolos que estão dentro do coração, que você não tem como lutar como uma hemorragia que ninguém resolve, ninguém tem solução, mas a única coisa que você vê é que a vida está descendo pelos dedos, está indo embora, e uma hora ela vai acabar, e você vai estar fraco, e não vai conseguir fazer mais nada. É tão ruim se sentir fraco. É tão ruim se sentir vazio. E a pior coisa que tem é quando você olha para o horizonte e não vê solução. Mas ela levanta os seus olhos, talvez com sua última energia, como um Adão que se esconde, que se isola, que foge, que não pode estar junto, porque vê a sua nudez. Ela tenta chegar, tenta resolver o seu problema, mas está morta, está fraca, está perdida, sua força e sua energia estão indo embora. E essa é uma grande verdade, de que quando a esperança, quando vai tudo embora, a gente já não sabe o que fazer. Quando nós não temos energia para fazer nada, a única coisa que resta a nós é algo que Deus nos dá como um presente para todos nós, que é ter fé de que realmente você não pode fazer nada, mas que alguém está passando naquele lugar, e se eu creio de verdade, Ele pode sarar a minha enfermidade. O foco já não é mais no que você pode fazer, já não é mais como solucionar, não são mais nas dietas, suco, chás que estão por aí nos ensinando a resolver o problema, mas o foco agora não está mais na enfermidade, não está na possível morte, o olhar agora está fixo numa pessoa, em Jesus Cristo, e crendo de que Ele pode solucionar o problema dela que ninguém pode. E ela disse: se eu somente tocar, se eu chegar perto o suficiente para tocar na orla, na ponta da sua roupa, do seu vestido, eu posso sair curada. Eu posso resolver esse problema. Eu posso ser sarada. Se o que falaram dele é verdade, eu vou tocar. Lembre-se, irmãos, que tem uma multidão, em sua maioria homens, fortes. Tem os discípulos tentando proteger Jesus. Tem um Jairo desesperado para chegar em casa. Tem uma galera apertando Jesus, empolgados, um homem famoso da época, um revolucionário. E está aquela galera apertando ele. E ela está em algum rincão daquele lugar. Ela está em algum canto daquele lugar. E ela determina em seu coração que ela precisa chegar perto de Jesus. Eu preciso. Se eu gritar, ele não vai ouvir, ou quem sabe ela não tinha força nem mais para gritar. As pessoas sabem quem ela é. Ela pode ser identificada
e as pessoas podem entregá-la a um sacerdote ou alguém e denunciá-la. Ela sabe que pode acontecer coisas horríveis, mas o pior de tudo, sabe o que é? O desejo de ir até Jesus vai fazer com que ela toque em outras pessoas, e outras pessoas serão contaminadas, e outras pessoas ficarão impuras. Outras pessoas não vão poder voltar, talvez, para suas casas, não poderão participar do culto daquele dia. Ela vai tocar num monte de gente e vai deixar essas pessoas impuras. E se alguém descobrir, meu irmão, a pedrada vai cantar. Porque ela não podia fazer uma coisa dessa. Mas ela se esquece dos outros. Ela está impura, ela está morrendo. Ela está sem força, sem energia. Já tentou de tudo, mas ainda não tentou Jesus. Eu me lembro, irmãos, da oração que eu fiz lá na minha casa. E o que eu disse para Jesus foi: se tu existe, como os crentes aí falam, esse vizinho aí da frente aí, Simone, Cláudio, mas tinha um que era muito chato mesmo. Era o Birajara. Meu Deus. Vinha andando aquele carioca todo coisa, e parava na esquina e falava, e falava, e falava. Eu lembrei dele. Se eu existe como o Birajara ficar falando aí, faz alguma coisa. Faz alguma coisa comigo, com a minha casa, com a minha família. Faz alguma coisa. Semanas depois, estava começando a ir caminhar na igreja, ouvindo o evangelho, e dizendo para Jesus: eu quero ser teu, se o Senhor pode me aceitar. Porque eu sabia quem eu era. Se o Senhor pode aceitar alguém como eu quero também ser teu discípulo. E ainda bem que ele aceita gente ruim no meio dos seus discípulos. Mas aquele dia que eu falei aquilo, eu sei que ele me permitiu tocar nele. Ele está aqui diante dessa situação, irmãos, e ela resolve tocar em Jesus. Vai por meio da multidão, começa a tocar num monte de gente, vai juntando mais impuros do lado dela, e vai juntando toda a sua última energia, última força, com algo em seu coração. Eu preciso chegar perto o suficiente para tocar nele. E Jesus está andando e caminhando, e de repente alguma coisa acontece em Jesus. Ele para, do nada. Alguém interrompe a caminhada de Jesus à casa de Jairo. Alguém para o milagre do outro. Alguém para o que Deus vai fazer, o que Jesus vai fazer na casa de um homem que está desesperado porque a filha está morrendo. Alguém interrompe aquela caminhada, aquela trajetória, e Jesus diz: alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos e as pessoas acham estranho, está todo mundo te apertando. E você não nota isso? Como que alguém te tocou? E de mim saiu virtude. Alguém me tocou de um jeito, que de mim saiu poder. E todos abrem, e uma mulher está lá no meio, a impura. Quem a conhecia devia estar assim: Deus me livre, misericórdia, passar álcool na mão. Não é assim que a gente estava, né? Alguém com Covid, se estivesse tossindo assim, então a gente já tinha botado para fora. Lava a mão com álcool, desespero, passava na cara. Eu conheço alguém que botava o álcool na boca, bocejava e cuspia. Eu falava: daqui a pouco está comprando lá a cracudinha lá e tu está falando que é por causa do Covid. Mas um desespero de não pegar a doença. Se fosse eu ali, ia estar fazendo a mesma coisa. E meu Deus do céu, é ela, a impura, a pecadora no nosso meio, que agora contaminou todo mundo. Mas o pior de tudo, irmãos, é que ela toca em Jesus. E nessa hora, cerimonialmente, Jesus era para estar impuro. Ele deveria ser um também para ir para o isolamento. Ele deveria estar longe de tudo.
E ela está diante dele porque tocou na sua roupa. Não são as roupas consagradas de Jesus que curou aquela mulher, irmão. Não são os lenços que curam os homens. Não são os amuletos levados para casa que são milagrosos. É que ela tocou no homem santo de Israel. E não era a roupa daquele homem que era santa. Ele era o santo homem de Deus. E ela toca em Jesus, com fé, crendo. E ela toca e é tocada. Você já tomou um choque forte na sua vida? De ir lá e de repente você vai e pula para trás, toma aquela lambada. Eu já tomei alguns já. Por isso que eu tenho medo de energia de tocar em fio. Eu já toquei de segurar e aquela energia te jogar para trás. Eu não estou falando que foi isso que aconteceu, mas no meu mundo de Bob, eu imagino isso, irmão. Ela tocou em Jesus e saiu o poder dele. E ela está lá. Não foi as vestes dele que curou, foi Jesus que curou. Mas a Bíblia deixa claro de que a fé dela em Jesus que o curou. Não é uma fé vazia, não é uma fé isolada, não é fé para ganhar na loteria. É fé na pessoa de Jesus Cristo, o único capaz de resolver o verdadeiro problema dos homens. É fé nele. Eu creio que ele é o meu Salvador. Eu creio que ele é aquele que cura. Eu creio que ele é o meu Redentor, o meu resgatador, o meu substituto. A minha fé está na pessoa de Jesus. E é ele que salva os homens, mas ninguém. Ela crê em Jesus e toca nele. A impura tocou no homem impuro, mas esse homem que está sendo tocado por ela é aquele que tomou sobre si nossas enfermidades. E nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ela toca naquele que cura, que leva sobre si nossas enfermidades, nossas doenças, nossos pecados nele mesmo, que leva para a cruz e se oferece em nosso lugar. Ela toca naquele que leva sobre si. Jesus traz sobre si o peso que estava sobre ela, mas essa mulher agora está livre. Já não é mais uma isolada, porque agora ela está no meio de uma multidão. Já não é mais uma isolada, porque ela está diante do seu pai. E ele olha para ela, mesmo que fosse comum falar isso, mas ele diz: filha, a tua fé te salvou. Imagina ouvir isso, irmão, depois de anos e anos e anos, isolada, sozinha, e ela diz: filha, você não é mais escrava, não precisa mais ter medo, você é filha. Ela toca em Jesus com sua impureza, ele não é contaminado, mas ele purifica aquela mulher com sua santidade, porque ele é puro. Da mulher saía a impureza, mas de Jesus saía a virtude e cura. Jesus chama filha porque ela está sendo aceita, porque ela está sendo introduzida no meio do seu povo, da sua casa, da sua família mais uma vez. Ela era escrava da enfermidade e do isolamento, mas agora ela pode ficar em casa porque ela é filha. A solução para os nossos pecados, a solução para nossas hemorragias pecaminosas, para os problemas do nosso coração, é que nós servimos alguém que é santo e pode ser tocado por pecadores como nós. E que quando nós tocamos nele, ele não se contamina, mas ele nos purifica. O leproso foi até Jesus e chegou perto dele e disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E ele disse: eu quero e ainda vou te tocar. Há quanto tempo ele não sentia o toque de alguém? E o impuro é curado pelo toque do homem santo e puro.
Ele não se contamina com os nossos pecados. Não precisamos ter medo de nos aproximarmos dele, porque ele é o único capaz de ter contato com hemorrágicos. Ele é o único capaz de tocar num sepultamento, em um morto, como era proibido. Ele é o único capaz de tocar realmente num leproso e não ser contaminado. Mas todos que sentem o toque dele não voltam mais a ser a mesma pessoa. São curados, sarados por ele. Ela fica livre dessa enfermidade. Ela é reintegrada e Jesus está dando algo para ela que ninguém pode dar. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Do zero. Ela não tem mais nada, mas com Jesus a gente pode recomeçar sempre, meu irmão. Pode estar quebrado, pode ter perdido tudo. Com Jesus nós podemos sempre recomeçar. Você não tem mais os seus amigos passados, você não tem mais ninguém. Recomece. Ele vai de verdade guiar nossas vidas nesse recomeço. Ele dá para ela um novo começo e ela está saindo do isolamento e agora ela pode viver em comunidade mais uma vez. Ela pode voltar para casa. Ela pode retomar a sua vida, ela pode de novo ir ao templo e entrar na sinagoga e ouvir alguém falando da palavra do Senhor. Recitar outra vez os salmos. Ela pode recomeçar a sua vida, porque Jesus deu essa oportunidade para ela. Eu sei que tem pessoas que costumam dizer, muitas vezes ímpios, e olha e fala assim, pô, fulano fez besteira a vida inteira e agora está lá na igreja. A gente pode recomeçar. Amém, Jesus. Você pode ter feito um monte de besteira a tua vida inteira. Talvez você ache assim, cara, não tem mais jeito não. Tem sim. Ele pode estancar a sua hemorragia e ele pode te dar uma nova vida. Ele pode nos dar essa oportunidade de estar juntamente com Ele. Nós precisamos de purificação, irmãos, que só Jesus pode fazer. A grande realidade é que todos nós vivemos essa realidade em nossas vidas. Algum ídolo, algum pecado, alguma coisa vai roubando toda a nossa energia, até, se possível, acabar com toda ela. Mas seja qual for as causas das nossas hemorragias, Jesus é capaz de nos tirar do isolamento do pecado, porque Ele nos perdoa e Ele nos sara. Ele disse para essa mulher, a sua fé te salvou. Jesus não só cura, Jesus também salva. Ele não só nos livra das situações que acontecem aqui nessa terra, mas Ele também nos dá a oportunidade de ir para o céu, de recomeçar uma vida nova para a eternidade. O pecado, os ídolos nos enfraquece, nos isola de tudo. Gastamos nossas vidas tentando alimentar e nos livrar dessa ficha suja, dessa impureza. Tentamos solucionar o nosso problema dessas formas, mas não existe possibilidade. Pare hoje, não tente mais. Está na hora de você juntar o que resta de energia e tocar em Jesus, porque somente dele e nele nós conseguimos tirar virtude para nos sarar, nos curar e nos salvar. E ninguém mais. É nele que nós temos isso. Sempre teremos uma multidão como desculpa para não chegar perto. Sempre teremos ídolos, mentiras sobre nossa condição. Você vai morrer. Acabou tudo para você. Você não tem mais o que fazer. Sempre teremos. Mas, irmãos, quando o nosso coração se enche de fé, todas as desculpas caem por terra. Porque a única coisa que você vai enxergar é aquele que foi levantado no madeiro e solucionou nossos problemas. É Jesus no meio da multidão. E ainda que ninguém esteja tocando nele, nós iremos tocar e sentiremos que ele nos permitiu chegar perto. Jesus habitou num mundo onde todos são impuros. Não era só a mulher. Toda a multidão ao seu redor era impura. Mereciam a morte, destituídos estavam da presença do Senhor, e nele poderiam ser curados.
Precisamos nos purificar para vir a Jesus? Eu acho que não. Ele reconhece as hemorragias da nossa vida, ele sabe que somos impuros. Ele sabe quanto tempo já estamos gastando a vida em busca da solução. Mas ele nos ama, ele nos chama de filho e de filhas, e podemos nos aproximar com fé nele, e tudo pode terminar hoje. O seu isolamento pode acabar hoje. A hemorragia pode se estancar hoje. Essa é uma noite para isso acontecer. Hoje é um dia, irmãos. Hoje é uma noite onde podemos recomeçar, porque ele está aqui e ele pode ser tocado por qualquer pessoa que chegue a ele com fé, e tocando nele, um milagre poderoso pode acontecer. Curve sua cabeça e ore ao Senhor. Seja lá o que for que você esteja vivendo e enfrentando, isso pode acabar hoje. Ele te chamou para andar com ele e não viver no isolamento.